Então, gente, eu vou responder a pergunta da Luana antes de continuar a falar aqui do nosso teste de cores, tá? Então, vou compartilhar minha lousa. E a pergunta da Luana foi a seguinte. Uma mulher, professora, então uma mulher RH negativo não pode doar sangue para pacientes positivos, porque esses pacientes já têm um anti-D. É isso? Não, olha só. A mulher RH negativo. A mulher RH negativo, geralmente, ela não tem nada. Ela não tem o RH e não tem o anti-RH. O anti-RH é o anti-D, né, que a gente fala. Isso aqui, gente, é o normal de um paciente negativo, tá? Então, o normal, o paciente RH negativo, ele não tem nada. Ele não tem RH e ele não tem anti-D. Como ele não tem nada, esse paciente, geralmente, ele pode doar para positivo e pode doar para negativo. Pode doar para todo mundo. Por quê? Porque ele não tem nada. Como ele não tem nada, ele é inerte. Ninguém vai destruir esse negativo dele. Não tem nada? Ninguém vai produzir uma resposta contra ele. Não tem nada? Isso aqui, gente, é o normal. Tá? Isso aqui é o normal. Só que o fato da pessoa ser negativa, você vai acreditar que ela não tem anti-D? Antes de uma transfusão, gente, todos os testes precisam ser feitos, tá? O simples fato dela ser negativa não significa que ela não tem anti-D. Por quê? Porque depende do que essa pessoa viveu na vida dela. Dependendo do que essa pessoa viveu na vida dela, pode ser que ela tenha anti-D. Vamos pegar situações. Olha as situações que podem acontecer. Uma mulher RH negativo, mãe de filho, vou dizer mãe de filho RH positivo. Uma mulher RH positivo, mãe de um filho RH positivo. Mulher RH negativo, mãe de um filho RH positivo. Essa mulher, ela pode produzir anti-D, não pode? Que a gente falou? O anti-RH que a gente falou, não é? Se ela não tomar a vacina não, né? O soro. Se ela não tomar o soro, ela pode sim produzir o anti-RH, né? E aí, essa situação aqui, ó, dessa mulher, se ela tiver anti-RH, ela pode doar? Não, ela não vai poder doar. Se ela tiver esse anti-RH, ela não pode doar. Porque se ela doar para quem for positivo, vai destruir. Então, nesse caso aqui, gente, essa mulher, né, ela tem o anti-RH. Como ela tem o anti-RH, a partir desse momento aqui, ela não pode doar. Essa mulher aqui, ó, ela não pode doar para uma pessoa positiva. Porque senão o anti-D destrói o D da pessoa. Entendeu? Agora, não é somente essa situação que acontece. Vamos pegar uma outra situação. Vamos pegar um exemplo, pode ser até um homem. Vamos pegar aqui uma pessoa, homem ou mulher, né? Uma pessoa
RH negativo sofreu um acidente, perdeu muito sangue. Quando ela chegou no banco de sangue, ou quando ela chegou lá muito mal, ela precisou de sangue, precisou receber sangue, né? Para essa pessoa receber o sangue, tem que olhar no estoque, e ela é negativo. Como essa pessoa é RH negativo, não é tão fácil assim achar um doador compatível, porque tem que ser negativo. E aí, na bagunça lá do banco de sangue, o paciente morre, não morre, morre, não morre, meu Deus, ele vai morrer, tem que fazer a transfusão de qualquer jeito. Para salvar a vida desse paciente, transfundiram um positivo para ele. Quando avaliou o risco-benefício, achou melhor transfundir o positivo e tomar e aplicar uma injeção lá nele de um soro anti-D do que deixar esse paciente morrer. Ou às vezes foi coisa muito antiga e fez uma transfusão errada mesmo, né? Então vamos pegar uma pessoa RH negativo, recebeu sangue durante uma transfusão de um paciente RH positivo. Se uma pessoa negativa receber sangue de um paciente RH positivo, a partir desse momento aqui, gente, essa pessoa, ela vai produzir anti-RH. E aí, se essa pessoa produzir esse anti-RH, ela vai poder doar para quem é positivo? Não. Entra nessa mesma situação aqui. Ela não pode doar para quem for positivo. Por isso que no banco de sangue, mesmo a pessoa sendo RH negativo, antes de fazer a transfusão, a gente tem que fazer o teste de Cumbis indireto, para ter certeza que aquela pessoa não tem anti-D. Entenderam, gente? Agora vocês entenderam direitinho? Beleza. Agora sim. Ótimo. Então vamos lá. Vamos então voltar para o nosso teste de Cumbis. Como que a gente faz esse teste? Esse teste, gente, como a gente tinha comentado antes da aula se encerrar, né? A gente colhe o soro do paciente. Então, deixa eu pegar aqui meu rabisco, né? Então, a gente colhe uma amostra de soro do paciente e adiciona o O positivo. E foi aí que a gente parou. Por que que eu adiciono o positivo? Eu quero saber se a pessoa tem um anti-D, não é? Para eu saber se a pessoa tem um anti-D, eu tenho que colocar ele em contato com o D. Vocês concordam comigo? Porque se eu pego uma pessoa que tem um anti-D e coloco o D junto, vai aglutinar, né? E é exatamente isso que acontece. Eu pego uma pessoa, eu pego o sangue total, né? Eu pego o sangue de uma pessoa O positivo e incubo. O que é incubar? É colocar em contato com a amostra do meu paciente. E por que é o O negativo? É o O negativo por quê? Porque o O negativo, o único antígeno que ele tem é o D. O único aglutinogênio que ele tem é o D. É o D, é o RH, né? Uma pessoa RH positivo, ela não tem o A, ela não tem o B. A única coisa que ela tem é o D. E é o D que eu quero testar, para ver se essa pessoa tem esse anticorpo ou não. Aí, o que que eu faço? Eu ponho num tubo o soro do paciente, que eu estou pesquisando. Nesse tubo, eu pingo o O positivo. Quando a pessoa tem o anticorpo anti-D e a hemácia é o O positivo, vai acontecer chave-fechadura. Vai acontecer a reação antígeno-anticorpo.
Então, olha só o que está aí no meu desenho, né? Olha só o que está aqui no desenho. Isso aqui, gente, que eles estão mostrando aqui, é como se estivesse aqui dentro desse tubo, tá? Então, dentro desse tubo está acontecendo essa reação aqui, ó. Quando eu incubo a hemácia, tá aqui, ó, o positivo aqui, ó. Estão vendo? O positivo, esses risquinhos assim na superfície da hemácia, esse é o positivo, esse é o RH, esse é o D. Se esse paciente tiver o anti-D, o anti-D vai ligar no D. E aí acontece o primeiro estágio. Só que nem sempre com esse estágio aglutina a olho nu, tá? Por quê? Porque para formar a aglutinação precisa dos dois estágios, né? Precisa da religação do antígeno no anticorpo e precisa da formação das pontes, das redes, né? E aí foi quando veio o grande Cumbis. O que o Cumbis fez? Ele desenvolveu um soro de Cumbis, que ele é o nome de soro de Cumbis. O que é o soro de Cumbis? O soro de Cumbis é uma anti-IgG humana. Ele é um anticorpo humano. Ou seja, ele vai combater, ele vai ligar a um anticorpo humano. Então, quando vocês observam aqui, é exatamente isso aí mesmo, Adriele. É o que o cara desenvolveu, né? Ele é um anticorpo que liga a um anticorpo humano. Então, quando vocês observam aqui nessa imagem, aí pingou o soro de Cumbis aqui. Quando pingou o soro de Cumbis é esse azulzinho, né? Quando pingou, olha o que aconteceu. O soro de Cumbis ligou no anticorpo humano, no anticorpo da pessoa. Quando isso acontece, aumenta as redes, aumentam as pontes e aí aglutina. Ou seja, quando ocorre a aglutinação no tubo, significa que o teste foi positivo. Ou seja, se aglutinou, significa que o paciente tem anti-D. E aí ocorre a aglutinação. Entenderam, gente? Agora, antes de vocês fazerem a pergunta, vamos por uma outra situação. Vamos supor que o paciente não tem anti-D. Ele não tem anti-D. Então, nesse tubinho aqui, ó, não tem nenhum anticorpo anti-D. Quando eu pingo o O positivo, vai acontecer alguma coisa? Tem anticorpo para ligar no positivo? Não. Não tem anticorpo para ligar no positivo. Não vai acontecer nada. Aí eu vou pingar meu soro de Cumbis. Tem anticorpo para o soro de Cumbis ligar? Não. Vai aglutinar? Não. Se não aglutinar, significa o quê? Que é negativo. E o que significa o negativo? Significa que a pessoa não tem anti-D. E então ela pode ficar tranquila na gestação dela que vai ser tudo lindo. Entenderam, gente? Ou não? Yes, que bom. E eu quero fazer mais uma pergunta, não, né? Quero acrescentar mais uma informação para vocês. Na imunologia, nos métodos imunológicos, é muito comum a gente fazer um processo de lavagem da amostra. A gente lava a amostra. A partir da aula de hoje, todo o método que eu vou falar para vocês, a gente vai falar desse processo de lavagem. O que é o processo de lavagem? É o seguinte, no teste de Cumbis, na técnica do teste de Cumbis, né, que tem lá na apostila de aula prática, vocês vão fazer o seguinte, lá no laboratório. Quando a gente pega os tubos do paciente, coloco a amostra do paciente. Aí eu vou e coloco o O positivo, igual tá aqui, coloco o O positivo. Aí eu incubo. Geralmente a gente põe a temperatura corporal, põe em torno de 37 graus Celsius. Por quê? Porque aí o anticorpo vai ligar na hemácia O positivo, né?
Depois disso aqui, gente, eu faço um processo de lavagem. Eu lavo a amostra. Eu lavo essa amostra, geralmente aqui 3 vezes. Tem técnica que a gente lava 5 vezes. O que é lavar a amostra? Lavar a amostra é eliminar tudo que não ligou. Eu jogo fora tudo o que não ligou. E o que vai acontecer? Tá o meu tubo com as hemácias O positivo e o anticorpo ligado. Quando eu centrifugo esse tubo, as hemácias vão para o fundo do tubo, lá no fundinho. E se o paciente tiver um anticorpo, anti-D, o anti-D não está ligado na hemácia? Então, se a hemácia está no fundo do tubo e o anticorpo está ligado na hemácia, o anticorpo também vai lá para o fundo do tubo. Aí, o que eu faço com o sobrenadante? Eu jogo fora. Eu desprezo. E aí, eu faço o processo de lavagem. Eu ponho solução fisiológica. Quando eu ponho solução fisiológica, eu homogenizo. Aí, as hemácias estão lá, firme e forte. E o anticorpo, que é específico, tá lá, grudadinho, firme e forte. Aí eu vou centrifugo. Quando eu centrifugo, as hemácias junto com o anticorpo específico vai para o fundo do tubo. E o que eu faço com o meu sobrenadante? Desprezo, jogo fora. Eu faço isso 3 vezes. Por que eu tenho que fazer esse processo de lavagem? No processo de lavagem, gente, eu elimino tudo que não ligou, tá? Então, com o processo de lavagem, tudo que não ligou eu jogo fora. Qual que é a única coisa que vai ficar no meu tubo? Aquilo que eu quero. Aquilo que está ligado. Tudo que não ligou, eu jogo fora, tá? Por quê que eu tenho que fazer isso? Para evitar reações inespecíficas. Para evitar reação cruzada. Pensa vocês o seguinte, vamos supor que eu não lavo essa amostra. Você concorda que o paciente tem anticorpo de tudo quanto é tipo dentro dele? Tem anticorpo contra bactéria, contra fungo, contra vírus, e tem o anti-D também, por exemplo. Né? Se eu não jogo fora esses anticorpos inespecíficos, esses anticorpos que eu não quero, pode ter uma reação cruzada. Porque quando eu pingar o soro de Cumbis, ele liga no anticorpo humano. E aí esse soro de Cumbis pode ligar no anticorpo contra fungo, no anticorpo contra bactéria, em qualquer anticorpozinho aí. Isso pode acontecer? Não. Se isso acontecer, vai ser uma reação cruzada. Então, eu tenho que lavar a minha amostra para eliminar tudo que não ligou, para evitar reações inespecíficas. Entenderam isso, gente? Nós vamos falar de processo de lavagem várias vezes. Entendeu, né? O que não aglutina é negativo. Viu, Eric, Marielle? O que não aglutina é negativo. E aí é ótimo. Por que é ótimo? Porque aí a mãe vai ter uma gestação feliz, a transfusão, no caso, pode acontecer, né? A gente torce sempre para o teste de Cumbis indireto dar negativo, tá? Porque se der positivo, é arriscado para o bebê. É o caso que a gente vai estudar no caso clínico do que eu disponibilizei na plataforma digital para vocês. No caso clínico, o bebê é atingido, porque a mãe tem esse anticorpo. Isso não é legal, né? Entenderam, gente, o que é o teste de Cumbis indireto? Então, vamos lá para o teste de Cumbis direto, né? Vamos lá. O teste de Cumbis direto, ele já é um teste direto. O indireto, vocês viram que tem uma série de etapas, né? O teste Cumbis direto, não. O teste Cumbis direto, a técnica é mais simples.
Eu só colho o sangue do paciente e coloco o soro de Cumbis. Por isso que a gente fala que ele é direto. Para que serve o teste de Cumbis direto? O teste de Cumbis direto, ele detecta anticorpos ligados na superfície da hemácia. Ou seja, no teste de Cumbis direto, eu quero ver se o paciente tem a doença. No teste de Cumbis direto, eu quero ver se o bebê tem doença hemolítica do recém-nascido. Eu quero ver se a pessoa tem doença hemolítica autoimune. No teste de Cumbis direto, eu quero ver a hemácia da pessoa sendo destruída pelo anticorpo. Tá? É isso que eu quero ver no Cumbis direto. Então, o teste de Cumbis direto é para fazer o diagnóstico da doença. Essa é a diferença. O teste de Cumbis indireto, eu pesquiso o anticorpo. O teste de Cumbis direto, eu pesquiso se a hemácia está sendo destruída pelo anticorpo. Então, com isso, eu colho o sangue de quem está com suspeita da doença. Então, eu pego, por exemplo, uma pessoa que está com suspeita de doença hemolítica do recém-nascido. Se o bebezinho tiver doença hemolítica do recém-nascido, vocês concordam comigo que as hemácias dele são positivas e que essas hemácias dele estão sendo destruídas pelo anticorpo? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que está igual aqui, ó, nessa primeira imagem? A hemácia com o anticorpo ligado a ela, né? Então, quando eu colho o sangue do paciente, e aí vem a minha pergunta: que tipo de amostra que eu colho deste paciente? Eu colho o plasma, eu colho o soro ou eu vou colher um sangue total? O que vocês acham? Muito bem, Paulo. Paulo tá caladinho, mas tá ligado, né? Adriele também. Sangue total. Por que eu colho o sangue total? Porque agora eu preciso das hemácias. Eu preciso ver a hemácia com o anticorpo ligado, tá? Então, eu colho o sangue do meu paciente, lembrando, né, que aqui vai ser um sangue total, tá? Então, eu colho o sangue do paciente que está com a suspeita da doença, ou com a doença hemolítica do recém-nascido, ou com a doença hemolítica autoimune. Eu quero ver se as hemácias desse paciente foram sensibilizadas com os anticorpos. Tem os anticorpos ali, tá? Então, eu colho o sangue total. Quando eu colho o sangue total, gente, eu tenho que fazer o processo de lavagem também, tá? Então, eu também vou lavar a amostra. Por que mesmo que eu tenho que lavar a amostra? Para eliminar anticorpos inespecíficos. Para eliminar o que eu não quero. Para eliminar tudo que não ligou, tá? Então, lá na amostra de sangue do paciente, tem anticorpo de tudo quanto é jeito. A história da vida dele de anticorpo está lá dentro daquele sangue. Mas eu quero esses anticorpos? Não, eu não quero esses anticorpos. Eu quero somente ver o anticorpo que está ligado na hemácia. É só isso que eu quero ver. Aí eu centrifugo as hemácias, que é o que eu estou investigando, vão para o fundo. E o que eu faço com o meu sobrenadante? Desprezo. Porque no meu sobrenadante não tem nada que eu quero. Desprezo o sobrenadante. Aí eu coloco solução fisiológica. Homogenizo. Centrifugo. Quando eu centrifugo, as hemácias vão para onde? Para o fundo do tubo de novo. As hemácias é o que eu quero. E o que eu faço com o sobrenadante? Desprezo. Depois que eu lavei, depois que eu eliminei esses anticorpos inespecíficos, eu pingo o soro de Cumbis. E aí, o que o soro de Cumbis vai fazer? O soro de Cumbis, ele é uma anti-imunoglobulina humana. E aí, agora eu tenho certeza que na minha amostra só tem as hemácias. Se nessas hemácias tiver o anti-D,
o soro de Cumbis vem e gruda nesse anticorpo humano. Aumenta as pontes, aumenta as redes e a amostra aglutina. Ou seja, se a amostra aglutinou, significa que a pessoa tem a doença. Se aglutinou, o teste é positivo. E aí confirma que o paciente tem a doença hemolítica. Entendeu, gente? E se não aglutinar? Se não aglutinar, é porque não tem a doença. Se não aglutinar, é porque não tem esses anticorpos fixados na membrana da hemácia dele. Se não tem um anticorpo fixado, não tem um anticorpo destruindo, a pessoa não tem a doença hemolítica. É outra doença que ele vai investigar outra coisa, porque doença hemolítica não é. Entendeu ou não? Sim? Ótimo. Então, vamos lá para o que a gente falou na prova de hoje, para o tal do antígeno D fraco. Lembra que eu falei para vocês que tem alguns pacientes, algumas pessoas que têm o antígeno D fraco? Lembra, né, que eu falei para vocês isso? Que são essas pessoas que têm o antígeno D fraco? Quem tem o antígeno D fraco, ele tem um antígeno, mas ele é tão fraquinho, tão fraquinho, tão fraquinho, tão fraquinho, que a gente não consegue ver a aglutinação pela técnica que a gente faz da tipagem sanguínea. Por quê? É pouquíssimo antígeno ali para o tanto de anticorpo. E aí eu não aglutina. Não tem antígeno suficiente para ter chave e fechadura para aglutinar. Não forma as pontes. Tem tão pouco antígeno que não forma as pontes. Se não forma as pontes, eu não vejo. E aí, como que eu vou confirmar se esse paciente é negativo? A gente faz um exame utilizando o soro de Cumbis. Vamos lá. O que a gente faz? Deixa eu ir para a minha lousa. Cadê, meu Deus? Dan, na lavagem, a gente elimina anticorpo. A hemácia não. A hemácia vai para o fundo. O antígeno D, ele tá na hemácia, tá? Então, o processo de lavagem não elimina a hemácia. O processo de lavagem, a gente lava o sobrenadante. A gente elimina os anticorpos, tá? Vamos lá. O quadro branco. Deixa eu pegar um novo. Vamos lá, né? Então, agora a gente vai fazer lá, né? Como que a gente vai fazer a tipagem sanguínea de uma pessoa que tem antígeno D fraco? O que acontece com essas pessoas? Quando eu faço a tipagem sanguínea, a gente pega uma lâmina, né? E aí, nessa lâmina, a gente coloca a amostra do paciente mais o anti-D, né? Só que o que acontece? Essa pessoa tem um antígeno fraco. Como tem um antígeno D fraco, eu não vejo aglutinação. Não tem aglutinação visível. Aí a gente acha que o paciente é negativo. Só que aí eu não posso falar para ele que ele é negativo, eu tenho que confirmar. Aí eu vou confirmar esse teste. É um teste que a gente chama de DU fraco. Né? Eu preciso confirmar esse DU fraco. Né? O que eu faço? Eu pego a amostra do paciente, eu pego o sangue total do paciente, depois que eu pego o sangue total do paciente, eu faço o processo de lavagem para eliminar tudo que não ligou. Depois que eu lavo,
eu incubo com soro de Cumbis. E o que vai acontecer? Se as hemácias do paciente... Ah, não, gente, antes eu fiz a coisa errada aqui. Antes de lavar, tem que pingar o anti-D, né? Tem que acrescentar aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Cadê minha setinha? Eu acrescento aqui, ó, o anti-D. Como se eu estivesse fazendo a tipagem sanguínea, né? Então, eu pego o sangue do paciente, vamos lá, pegar a hemácia do paciente. Vamos supor que essa aqui é a hemácia do paciente. Se o paciente tiver o D, ele vai ter o D aqui na superfície. Eu vou pôr o D como se fosse essa estrelinha. Então, esse aqui é o D. Só que o D dele é fraco. Como o antígeno D dele é fraco, quando eu acrescento o anti-D, o anticorpo até liga. O anti-D até vem aqui, ó. O anti-D até encaixa, ele até identifica. Tá? Só que eu não consigo ver a olho nu, porque tem pouca reação. Aí eu vou lavar. Quando eu lavar, vai eliminar tudo que não ligou. Tudo que não ligou, eu jogo fora. Mas a hemácia fica lá, no fundo do tubo, bonitinha. E a hemácia com o anticorpo grudadinho, específico, tá lá, grudadinho, bonitinho no fundo do tubo. Aí eu vou e acrescento nessa amostra o soro de Cumbis. Quando eu acrescento nessa amostra o soro de Cumbis eu vou pôr como sendo um azulzinho. O soro de Cumbis vem, ó, encaixa nesse anticorpo. Quando ele encaixa nesse anticorpo, aumenta as pontes. Quando aumenta as pontes, eu vejo visualmente a aglutinação. Se aglutinar, o paciente é positivo ou é negativo? Se aglutinar, o paciente é positivo, ele tem um antígeno D, tá? Então, ele é positivo. Ele tem o antígeno D. Se ele tem o antígeno D, esse caso aqui, ó, foi um falso negativo. Então, na verdade, ele tem o antígeno D, só que o antígeno D é fraco. Aí a gente libera, porque o paciente, ele tem antígeno D fraco. Ou seja, a gente libera o tal do DU positivo. O teste que a gente fez deu positivo. Ou seja, o antígeno D dele é fraco. Tá? Agora, vamos supor que o paciente não tem, ele realmente é negativo. Ele é negativo de verdade, né? Aí, quando a gente testa a primeira vez, não vai aglutinar. Só que como a gente já sabe desse problema, né, do antígeno D fraco, obrigatoriamente, toda tipagem sanguínea negativa, eu preciso fazer esse exame para ter certeza, tá? Porque se esse paciente não tiver o D, quando eu pingar o anti-D, o anti-D vai ligar a alguma coisa? Não, ele não tem D. Aí, quando eu fazer o processo de lavagem, quando eu fizer a lavagem, o que vai acontecer com esse anti-D que eu pinguei? Vai embora. E quando eu pingar o soro de Cumbis, o que vai acontecer? Nada. Vai aglutinar? Não, não vai aglutinar. Então, se não aglutinar, o paciente é negativo. Se aglutinar, o paciente, ele é positivo. Ele é um caso de DU fraco. Ai, ai. Entendeu? Ou não? Espero que sim, tá? Então, só reforçando a informação. O que a gente observa hoje no laboratório, né? Tipagem sanguínea, ele é um teste muito simples. Ele é tão simples que às vezes as pessoas não dão muita atenção para ele. E aí é onde acontecem as falhas, tá? Então, na tipagem sanguínea é sempre assim. Testou o anti-D, deu negativo,
Não fala para o paciente que ele é negativo. Fala assim, ó, você possivelmente é negativo. Eu preciso confirmar isso. E você vai confirmar com o quê? Com o teste de Cumbi direto. Você vai colher o sangue do paciente, vai colocar o anti-D, vai lavar, vai colocar o soro de Cumbis para aumentar as pontes. Se não aglutinar, aí é certeza que é negativo. Aí você vai falar, você realmente é negativo. Agora, se aglutinar, é porque a pessoa é positiva. Aí você fala para ela assim, olha, nesse primeiro teste deu negativo, mas eu confirmei que você é um caso de antígeno D fraco. Então, você é positivo. Seu antígeno D é fraco, mas você tem. Eu confirmei com o soro de Cumbis. Quando eu incubei com o soro de Cumbis, aumentou as pontes e aglutinou. Desvantagem do antígeno D fraco no paciente. Desvantagem não tem, gente. Ele nasceu assim, ele é herança, ele herdou isso do pai e da mãe. Isso vai levar ele à morte? Isso leva um dano para ele? Não, isso não leva nenhum dano para ele. Mas, em uma transfusão de sangue, eu tenho que saber. Eu tenho que ter certeza se ele